Olá, amigos, muito bem-vindos a mais uma edição do WTC e Você. WTC e Você é uma produção conjunta da World Trade Coaching e da TV Guarulhos. Lembrando sempre que o WTC e Você aborda as questões, os temas que nós trazemos aqui, nós abordamos pela ótica do coaching. Coaching, aquela metodologia potencializadora que nos leva à realização. Aquele lugar onde nós estamos, aquele lugar aonde nós queremos chegar. E hoje nós vamos falar aqui de um tema muito importante, eu acho que de todos os temas que nós temos na atualidade, e desde sempre é de grande relevância, que é a educação. E vamos falar da educação pública que é uma pedra de toque no país, porque entendo eu, inclusive, que a educação ela é um compromisso, tem que ser um compromisso e uma obrigação do governo acima de qualquer coisa, assim como a saúde e outros setores, mas a educação tem que ter um comprometimento muito forte do governo. Estamos trazendo aqui hoje nosso amigo professor Tonon, que já esteve aqui conosco esses dias. Tudo bem, professor? Tudo bem, Barreto? Boa noite, primeiramente. É um prazer estar voltando aqui ao seu programa e trazendo aqui a garotada da escola que eu trabalho, o Vitor dos Santos Cunha. Vitor dos Santos Cunha, uma escola da Zona Norte, uma escola estadual, é isso, professor? Isso, é uma escola estadual que fica na Vila Sabrina. Bom, o professor esteve aqui conosco, acompanhado de uma das suas alunas, que também está aqui conosco dia desses atrás, para nos falar a questão ambiental, do meio ambiente. A gente fez aqui um bate-bola sobre a questão ambiental e hoje nós vamos falar sobre a questão que, de fato, ela está linkada a ele, que é a questão da educação. O professor Tonon, ele é uma pessoa muito politizada e uma pessoa muito ligada na formação de grêmios estudantis, né? Ele tem promovido a formação do grêmio lá na escola dele. Professor, essa questão do grêmio é uma questão que nos remete à formação política do aluno, do jovem? Sim, eu acredito que é muito importante, mas sempre lembrando que, inicialmente, é para fazer uma política interna, né? Não sou favorável, sinceramente, que utilizem isso como questões partidárias, ou ficar tentando fazer, colocando ideologias, ou fazendo uma escola com partido, que sinceramente eu sou contra isso. Então, sou favorável a uma escola sem partido. Então, cada um tem o seu livre arbítrio para escolher o que quiser. Então vamos focar isso, porque isso é uma questão hoje muito discutida, que é a escola sem partido ou a escola partidarizada, né? No caso, você defende uma escola sem partido, mas a formação do Grêmio, embora ela não seja partidarizada, mas ela já não entra um pouco nesse aspecto político da formação do jovem, como eu havia dito no início? Acontece que, pelo menos, eu, como sou o coordenador e responsável pelo Grêmio, eu não procurei condicioná-los a nenhum caminho. Está aqui, eles são testemunhas disso, né? A minha principal preocupação é que eles tivessem liberdade para fazer o que quiser. Se eles quiserem um dia se ajuntar a se for fazer reunião, mas não pela minha interferência. Você sabe, professor, que nós falamos na abertura do programa, o World Trade Coach, nós trabalhamos muito com a vertente do coach, né? Então, o coach trabalha muito com a questão da PNL, PNL, que é a programação neurolinguística, e daqueles mecanismos mentais que nos fazem ser quem nós somos, né? Nossas crenças, nossos valores. E a vida, nós temos ela, que nós a representamos, nós a interpretamos a realidade que nos cerca de acordo com aquele aprendizado. Evidentemente que tem questões hereditárias, genéticas aí envolvidas nisso, mas tem a formação, né? Então, eu falei isso tudo para trazer à baila o assunto seguinte: cada jovem desse hoje que está conosco, ele é evidentemente fruto de suas famílias, fruto da formação que eles têm, do ambiente em que vive, fruto da escola que frequentam. E a ideologia política que eles vão, daqui para frente vão trazer para as suas vidas, ela é fruto também disso, né? Dentro da escola, como é que funciona, na sua opinião, a questão, sem partidos, mas a questão da politização da juventude? Existe? Não existe? De que maneira que isso é engendrado dentro do ambiente escolar? Com certeza que existe. Existem outras escolas que a gente sabe, os alunos são ligados a UMES, tem professor que fica tentando doutrinar o aluno, né? Então, sinceramente, isso não é do meu feitio. Eu, como pai, jamais gostaria que a minha filha tivesse nenhum tipo de instrução. Como, a pessoa fosse como é o caso da religião também? Como é o caso da religião, né? Mas tem professores também que, ao mesmo tempo que tenta doutrinar, também diz que a escola é uma escola,
além de ser sem partido, também uma escola deve ser, se não se fala em Deus, que a pessoa deve não seguir religião nenhuma, também é complicado isso. Então, você imagine, essas crianças estão aqui, aí de repente o pai assina uma autorização, fala, olha, vai lá no programa lá do Barreto. Aí elas não vêm aqui e vão numa manifestação no MASP, chega com uma criança machucada, a gente tem responsabilidade. Até que idade isso é possível de ser feito, na sua opinião, professor? Vou explicar melhor. A faixa etária que nós temos hoje, que está acompanhando o professor, deve ser 16, 17 anos, 15 anos, por aí, não é essa a faixa etária? Então, é nesse momento que dentro da cognição humana que você começa a formatar seus valores de vida, né? Dentre esses, as correntes ideológicas, políticas, não vou dizer partidárias, porque a ideologia política, seja ela de uma forma ou de outra, pode ter 1000 representantes dentro da esfera partidária, mas a cognição, a ideia, cognição é uma palavra que está na pauta, né? A ideia política que você formata, ela vem está linkada aos pais, à crença dos próprios pais. A escola não tem que interferir nisso, professor? Eu acredito que não. Pode até mostrar os dois lados. Você mostra que seja a direita, a esquerda, o meio. Tem que ser dessa maneira. Mas você, como jornalista, sabe disso. Sim. Procurar mostrar os dois lados e que cada um absorva o que Não, sim, eu estou querendo tirar aqui a impressão de uma pessoa que trabalha com a educação, que trabalha com os jovens, na verdade. E o que ocorre é o seguinte, uma pessoa que mais que isso, que é um incentivador dos grêmios estudantis. Né? Apesar de eu ter a experiência de ter passado por vários partidos, até ter sido secretário você sabe, do PSDC, eu não gosto jamais de ficar influenciando. Ou você vai para cá, vai para lá, a pessoa vai aprendendo com o tempo. Aí justamente eu, que geralmente às vezes sou até perseguido nos lugares que eu vou, e jamais tem ninguém que possa afirmar que eu tentei tirar proveito da minha profissão. Deixa eu apresentar os alunos que estão aqui hoje. Aqui é o Gustavo, não é isso? Vinícius, confundi. Bora lá, Vinícius. Tudo bem, Vinícius? Tudo. Você não é do Grêmio, né? Não. Você é o presidente, você... eu sou o Gustavo, o presidente do Grêmio. Gustavo, presidente do Grêmio. Sim. Né? E ali a Maria, né? Maria, eu sei que já esteve conosco aqui, né? Tudo bem, Maria? Tudo bem. Larissa. E a Larissa. A Larissa também não é no Grêmio, né? Não, mas eu participo bastante. Passa o microfone aqui para... a Maria, desculpa, ela está com o microfone de lapela. Larissa, me diga, você é uma apoiadora do Grêmio, né? Você é amiga do pessoal? Sou. Tenho amizade tanto com o pessoal do Grêmio passado, como do Grêmio de agora. Eu acho muito importante o aluno ter uma voz ativa na escola, porque a gente vai passar a maior parte da nossa vida ali, né? A gente já passa, a metade do nosso dia, tarde, noite. Então, a gente tem que ter, sim, uma voz ativa, exigir algo que melhore, né, a nossa convivência ali. E a nossa escola é uma escola bastante acolhedora, né? Uma escola bastante amiga. Ali você pode ver todo mundo unido, né? Não tem ninguém ali separado. Todo mundo unido, tudo junto e misturado. Então você acha que o Grêmio tem essa função de representar, de fato, os anseios da população estudantil dentro da escola? Seria isso? Sim. Acho que o Grêmio faz a gente... E eles estão cumprindo esse objetivo, Larissa? Estão sim. Desde o começo do ano até agora, a escola está melhor. Podemos dizer que os alunos também, né? Estão melhores. Gustavo, você como presidente do Grêmio, quais são as suas propostas? O que você acha das palavras aqui da sua colega, da Larissa aqui? É isso mesmo? É representativo? Vocês representam os anseios dos alunos, dos seus colegas, dentro do conjunto da escola? Exatamente, porque na escola a gente, sem contar a faculdade e se repetir de ano, a gente passa 12 anos da nossa vida na escola. Então tem que ter nessa representatividade. O que te levou a querer ser presidente do Grêmio, Gustavo? No ano passado, eu participei de um Grêmio da minha outra escola. Daí eu gosto muito de Grêmio, eu gosto muito de mexer com isso. Né? Daí o Tonon foi passar, no primeiro dia de aula, ele passou na minha sala perguntando se alguém queria mexer com o Grêmio. Daí eu e meu amigo levantamos a mão, daí a gente criou a chapa, daí chamamos todo mundo, daí aconteceu o que aconteceu, a gente acabou ganhando.
É um político em formação, ô professor? Apesar da pouca idade, ele já tem experiência, porque ele já tem experiência da aula do ano passado do Colégio do Maria Antonieta. Né? Exatamente, a gente administrou uma verba de R$ 5.000, então eu já tenho Eu conhecimento. queria fazer uma pergunta para ele, porque há uma certa expectativa que algumas escolas da nossa região vão virar escolas de período integral. Fique à vontade, professor. E como é de período integral, mas o único que tem experiência nisso é justamente o Gustavo, que na escola dele tinha essa participação. Queria que você falasse sobre isso. Você acha que eu gostaria que todos respondessem? Se eles acham que isso vai dar certo, que é uma escola que entra às 7 da manhã e sai às 16 horas. O que eles acham? Se a comunidade vai se adaptar a essa nova condição. A nossa escola não vai, por enquanto, ser de período integral, mas algumas escolas vizinhas sim. Mas antes de ele responder essa pergunta, eu queria perguntar ao Eduardo, não é isso? Vinícius. O Vinícius. Por que eu estou chamando ele de Eduardo? Eu não sei. Vinícius. Não vou esquecer mais, vou lembrar do Vinícius de Moraes, um grande poeta. Isso, é Vinícius. Seus colegas estão te representando no Grêmio, Vinícius? Estão, assim como muitos outros alunos estão representando. Você apoia as ações deles e tudo mais? Claro, são representativos aos alunos. É. As mudanças que agravam pela escola. Qual você acha que é o maior problema hoje na sua escola? Bom, exatamente não é a escola o problema, é assim a falta de desinteresse dos alunos de ir à escola. Há muita evasão escolar hoje lá Existe bastante. É. Principalmente o ensino médio, em qualquer escola, principalmente o primeiro ano do ensino médio, a evasão é muito grande. Entendi. Mas, Gustavo, o professor tinha te feito uma pergunta. Se eu não me engano, a pergunta foi do período período integral. integral na escola. E como que é o dia a dia? Lá é período integral, né? Não, não é. Não é? É meio período, Eles entram às 7 e saem meio-dia e 20. meio dia 20. Mas algumas escolas vizinhas, e é um novo programa do governo, de instalar as escolas de período integral. Então, E tem pessoal que entra à tarde também? Vamos começar a partir do ano que vem. Do ano que Entra vem. às 7 e vão sair às 16 horas. Às 16 Não horas. o Vitor, mas algumas escolas vizinhas. Pode ser que o Vitor, daqui a 1 ou 2 anos, também acabe se Entendi. transformando nesse processo. Então, eu estudei 5 anos numa escola de período integral e eu tenho uma certa opinião sobre o período integral. Vai embora. Que é, se não for bem trabalhado, tipo, colocar 1, 2 intervalos, se não for bem trabalhado, é extremamente cansativo. Porque na minha escola eu ficava das 7 da manhã às 4 da tarde, tinham 3 intervalos, dava para descansar, não era tão cansativo. Mas se não for bem trabalhado, é extremamente cansativo. Professor, o que ele está falando, eu tive uma experiência com o ensino público, alguns anos atrás, eu dei umas aulas como professor substituto, e eu vi uma coisa que me chamou muita atenção, que é o seguinte, que a coordenadoria pedagógica, em escolas grandes, ela tem um problema danado com aqueles alunos que ficam sem aula e ficam no pátio. Então, eles têm como procedimento manter o aluno na sala. Então, um professor que, por exemplo, você foi contratado lá para dar umas aulas, aulas como substituto de uma determinada matéria, de repente você está dando uma aula, porque o coordenador pedagógico chega e pede, pelo amor de Deus, entra na sala porque o professor fulano Beltrano faltou, eu preciso que você fique para não ter alunos no pátio. Por quê? Porque no pátio tem os alunos de liberdade assistida, que liberdade assistida, para quem está nos assistindo, são alunos que têm algum problema com a justiça, então eles não são pessoas mais protegidas, e tem o pessoal que vem de fora, que fica no pátio, ou seja, causa um problema danado. Eu estou falando isso porque esse período integral, o Gustavo colocou aqui, precisa de ter alguns intervalos para não cansar o aluno. Você vai manter o aluno dentro da sala de aula das 7 da manhã às 4 da tarde, é complicado. Como é que o professor vê isso? Tem que ter os espaços, como é que ele trabalha esses intervalos entre as aulas, essa questão do aluno no pátio, entendeu? Não, a escola, naturalmente, vai ter que oferecer mais estrutura. Eu tenho experiência que eu fui seminarista, a gente passava só o dia todo, não passava só o dia, passava... Dentro da sala? Não, o ideal é fazer isso, é ter aula, tipo das 7 até meio de 20, certamente deve ter um almoço e depois ter atividade para poder preencher o tempo. Né? O grande problema é esse, o aluno, é difícil você chamar a atenção do aluno durante 15, 20 minutos, você imagina esse tempo todo, como deixar esse aluno... com intenção e o tempo todo preocupado. E não só, né? Dentro da escola do Estado, nós temos lá dentro uma série de problemas sociais também, que reflete lá dentro. Alunos com problema em casa, etc e tal, e que estão lá, né? E alunos com problema, inclusive, às vezes, de alimentação em casa, que estão lá porque lá tem um alimento e tudo mais, né? Então, trabalhar com essas realidades é meio complexo. Mas algumas escolas já vizinhas, que vão virar escola de período integral, os alunos já comentam que não vão ficar.
Eles dificilmente vão ter essa capacidade de se concentrar, de dar certo. Certamente tem aluno que trabalha, que faz outras atividades, então eu acredito que vai ter uma evasão muito grande dessas escolas. Evasão é um grande problema, né? Então, o que fazer? Acho que a grande questão é como fazer para deixar esse aluno interessado em ir para a escola. Ali na escola, ali na escola, né? Na escola. Nós estamos aqui com o professor Tonon e seus alunos aqui do Grêmio. Tem um nome? O Grêmio tem um nome? Tem, eu gostaria que o... Qual é o nome do Grêmio? Grêmio Renovado dos Alunos Unidos, é Grau 71. Grau 71, Grêmio Renovado dos Alunos Unidos. Eu acho essa iniciativa da escola pública assim, sensacional. O professor é um batalhador disso. Nós voltamos já, não saia daí, tá? WTC, você todas as quartas, na sua casa, aos domingos, representação às 9h30. Professor, nós estamos conversando aqui sobre essa questão aí do período integral, né? O governo Bolsonaro, agora há pouco, também está implementando muita escola militar, né? O professor acha dessa escola? O que ele acha dessa... né? Como é que vê? Como o professor é contra a questão da ideologia escola com partido, naturalmente a militarização também dentro do ensino, como é que o professor vê essa vertente? Olha, eu acho que a coisa que se nega aos alunos é justamente a disciplina. Esse oba-oba, essa confusão, a gente chega na nossa idade, a gente sabe que você é pai, hora de dizer sim, hora de dizer não. Hora de dizer sim, hora de dizer não. Só que, infelizmente, a sociedade só diz sim para os alunos. É sim, é sim, é sim. A gente vê aluno que é pobre, que não tem futuro nenhum e não tem interesse de aprender. Então é complicado. Tem aluno que eu já trabalhei na escola da prefeitura, que pega o uniforme, que ganhou, fala, pô, que uniforme bacana, eu queria ter um igual, pega e já joga fora, joga o tênis, joga a meia fora. Pô, sabe o que essa pessoa pensa do futuro dela? Os pais não têm capital, não têm dinheiro, não têm recurso. A única possibilidade que essa pessoa tem de ser alguma coisa na vida é através da educação. Eu tenho certeza que você estudou bastante, eu estudei, a gente correu pra caramba. Hoje está fácil, né? Eu estudo até hoje, professor. Eu estou metido num mestrado em comunicação aí, que é uma encrenca danada, mas estamos ali, estamos seguindo. Eu estou quase há 2 anos de aposentar, mas estou toda hora preocupado. Você sabe que eu gosto de política, eu estou correndo aqui, correndo ali. A gente está sempre preocupado. E esse pessoal com 14, 15 anos chega na sala de aula, não traz um lápis, não traz uma caneta, uma borracha. O que pretende da vida? É complicado. O desinteresse é grande, muito né? O interesse é grande, né? Você Marinho, o que você acha dessa escola, dessa história da escola sem partido, de não ter uma orientação partidária? Como é que você é do Grêmio? Como é que o professor influenciando? É. Aliás, pode até me dedar, se eu influenciar alguma coisa, pode falar. Vai ficar mal aqui, não vou ficar mal, eu não venho mais aqui no programa. Ela fala, Maria. Não, o professor ele não influencia não, mas às vezes você vê bastante que o aluno vai para a escola ou às vezes só para comer ou muitas vezes para dormir, ainda mais de manhã. Na minha sala é que eu não posso falar quem é a pessoa, mas todos os dias essa pessoa chega na sala e ela dorme. É o Vinícius? Todas as aulas. Todas as aulas ela tá dormindo. Ela só responde a chamada e volta a dormir de novo. Isso é o que ela não tá aprendendo nada. Ela vai pra escola para dormir. Então eu acho assim, que se ela quer dormir, ela fica em casa, porque tem gente ali que quer aprender, tem gente ali que precisa daquela vaga e ele tá só ali ocupando aquela vaga. E a pessoa precisa estudar e ele tá ali só dormindo, enquanto a outra pessoa quer muito estudar, muito. Professor, isso não era uma questão da escola e até a casa também? Dentro dessa estrutura toda que estão querendo reformar, estão promovendo a reforma, não seria o caso da escola? E até porque deve ter um motivo que leva esse jovem aí para a escola chegar lá e dormir. É como bem disse a Maria, que tem gente que vai porque está com fome, vai para comer, né? Não tem... Nessa experiência que eu tenho, às vezes você chama o pai, chama a mãe, você fica até com dó do aluno. Fala, olha, o aluno até que é bom demais perto da mãe. Então, essa questão de família, né? É muito complicado. Mas eu acho que sim, eu acho que deveria ter essa conversa. Deveria ter uma atenção por parte da escola para ver o que está acontecendo lá na origem, para pelo menos aqui tentar motivar de alguma maneira. A nossa escola é uma escola de comunidade, quase todo mundo mora ali próximo à escola, então ela sabe mais ou menos os problemas que existem. Então a gente, olha, às vezes você chama o pai ou chama a mãe, você fica até arrependido, fala, poxa, esse menino até que é bom demais perto dos pais que tem, né? Então é complicado essa... Eu acredito que isso aí tem que estimular. Se você vê um jogador de futebol, você vê um músico, tudo que ele faz tem que ter disciplina. A gente acorda cedo, a gente estuda, a gente corre. Chega segunda-feira, fala, que legal, hoje é segunda-feira. A gente está sempre correndo atrás. E esse pessoal,
nessa idade não tem interesse de nada, é complicado. Você não acha que seria legal a escola ir até os seus colegas, e que quando tem um problema, como a sua colega colocou? Sim, claro. Tipo, a gente vê pessoas, às vezes, que chegam na escola animadas, aí, tipo, do nada a pessoa já fica triste, aí a gente vai conversar, a pessoa não se abre. Aí a gente procura saber aquilo, a pessoa passa por dificuldades em casa, diversas dificuldades, tanto na rua também. Às vezes a pessoa é até obrigada a trabalhar, né, pelos pais, ainda tem que ir para a escola. Eu acho muito interessante isso, né? Isso deveria ser Da bem escola ir exigido. até a casa, A né? casa, Mas procurar os existe problemas. existe né? Mas um- a instabilidade emocional também é bem característica dessa faixa Sim, etária. é não? normal, né? É. Um dia até eufórico, outro dia depressivo. Mas eu acho que deveria ter uma pessoa técnica, poder conversar, poder orientar. Eu, como eu falei, eu não vou jamais me intrometer na vida de ninguém, até para não ter para a pessoa não criar dependência de mim. Mas já aconteceu pelo menos uns 2 ou 3 casos neste ano, que se eu não falasse com a pessoa ia cometer um suicídio, ia fazer uma bobagem. A gente só dá aquele remedinho e para, porque eu tenho minha vida para cuidar, não é questão de ser egoísta, mas eu não posso deixar a pessoa criar vínculo comigo, né? O Gustavo quer falar alguma coisa, fala aí. Sim. Então, eu só queria voltar um pouquinho no assunto que a Maria estava falando, que é do desinteresse do aluno. Então, tem muitos alunos desinteressados que começam a fazer bagunça na aula e que atrapalham quem está no foco. Isso atrapalha até o professor, porque o professor, depois que acontece isso, o professor ele acaba ficando cansado, porque é cansativo, né? Você falar a coisa e o povo ficar gritando. Então, o professor, o que o professor faz? Antes era um professor que explicava, fazia a matéria, quase não passava cópia. Daí o que acontece? O professor, como sempre acontece bagunça, ele só passa texto em todas as aulas e não explica nada. Isso acaba o aluno não aprendendo nada por causa do desinteresse mesmo. É difícil ensinar para quem Isso não é quer aprender. verdade, né? Tipo, as nossas aulas de português são todas dentro da sala. Então, se torna algo cansativo. Qualquer aula dentro da sala é cansativo. Então, a professora de português, a de biologia, procuram sempre estar levando a gente para a sala de vídeo, tá passando coisas Mudar o ambiente. novas, Entendi. tipo, aulas diferentes. Porque tipo, vocês ficarem escutando o professor ali todo santo dia, falando na sua cabeça, também não é legal. Tanto que para ele também não, né? Então, A questão da falta de estrutura, né? É a da aula GLS. É giz, a lousa e a saliva. Não tem outra maneira. então, a escola não tem recursos. os professores procuram tá passando vídeos de aulas, né? Procuram tá dando uma explicação diferente. E quando acontece isso, tipo, eu vejo isso na aula de português, eu adoro aula de português, né? Então, tipo, a professora sempre muda o ambiente, muda alguma coisa. Às vezes a gente já foi estudar até na biblioteca, né? Porém, aí, tipo, o aluno tá com o livro lá e o celular. Aí tá lá mexendo no celular. Tipo, aula de vídeo, os alunos conversando. Sim, igual né? ela tá falando, a professora de português dela é a mesma que a minha. É, a mesma professora. E ela sempre tenta procurar fazer algo diferente. Mas existe professor que tá tão cansado de explicar, e o aluno tá com fone de ouvido e olhar pra cara dela e, tipo, tô nem aí pra você, minha música tá mais legal, que ela só passa texto, ou então fala, abre o livro na página tal e copia tal e responde. De tão cansada que ela tá de ficar explicando e ninguém tá nem aí pra ela. Aí ela acaba fazendo isso. O interesse dos alunos é bem renovação, grande. né? Não é a renovação. Você sabe que um professor uma vez eu vi uma discussão de outro professor mais velho, professor mais novo, não, estava discutindo. Aí o professor mais velho falou, não, meu amigo, eu tenho 30 anos de experiência. O professor mais novo falou assim, não, você tem um ano replicado por 30. Você não renovou em nada, entendeu? Eu acho que tem que ir de acordo com os anseios, com as mudanças. Né? Hoje nós temos aí a questão das redes sociais, nós temos questão aí das plataformas de internet. Então não tem como, mas você... eu vejo uma coisa também, ô professor, é assim, salas de aula com muito aluno, né? São 30, 40. Se diminuísse um pouco, as salas seriam melhor também, Muito não? melhor, O aprendizado, a muito melhor. apreensão do conhecimento seria melhor, né? Com certeza. Eu acho que a gente teria o professor mais pra gente, né? Porque o professor não consegue dar atenção para 40 alunos. Tipo, um pede ajuda aqui, o outro lá no fundo. Então, não dá. Então, eu acho que menos aluno dentro da sala de aula ajudaria muito. Com Ou certeza. poderia ter também uma adaptação. Como já falamos que tem muito aluno que fica no celular e tal, então dá uma aula sobre coisas que dá para fazer no celular, tal, é mais interação mesmo. Não, Sim, seria interessante. sim. Professor, qual é o grande Adaptação. desafio hoje, então, da educação? Me diga aí. Eu acredito que inserir esse jovem no mercado de trabalho.
Esse é o maior desafio. Com certeza. Então, dentro desse critério aí, você não acha que, de certa forma, Bolsonaro, com as postulações dele de escolas técnicas, não é interessante? Escola técnica, com certeza. É uma coisa que eu venho defendendo, até algumas pessoas me veem com uma certa antipatia na minha região, mas eu sou favorável à ETEC. O que eu puder fazer para que eu traga uma ETEC para a minha região, eu vou fazer. Sem esquecer o desenvolvimento da área de humanas também, que é importante, Com certeza, né? mas Que vai desenvolver você a vê, liderança e tudo até mais, uma né? questão de otimizar o espaço. O Vitor dos Santos Cunha, no período noturno, tem apenas 4 salas. Pode ser que o ano que vem nem tenha mais, mas tem 17 salas ociosas. Por que não trazer um curso da ETEC Lógico. para poder... Eu sou morador do bairro, eu conheço bem a região, tem vários alunos já com 24, 25, 26, 30 anos que já saíram da escola há tanto tempo e não estão trabalhando. Eu acho isso um absurdo. O desemprego hoje em dia é desemprego grande, muito né? grande. Você sabe que desses milhões de pessoas desempregadas, 27% está na faixa dos 18 aos 24 anos. Falta formação, de fato, né? Falta formação. Perfeito. Professor, muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Gustavo, Larissa e Maria. Peguei todo mundo direitinho agora, hein? Agora Obrigado a sim. todos vocês. Que o futuro seja promissor a todos vocês. Obrigada. Tenho certeza que com pessoas como o professor, ele o será, que luta por vocês aí. E nós aqui também estamos torcendo muito, lutando para que a educação seja sempre em primeiro lugar. Obrigado, professor. Obrigado Obrigada a todos pelo vocês. convite, Tá bom? prazer estar aqui. Obrigada. Obrigada. Sensacional. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco nessa meia hora. Lembrando sempre que o nosso programa é reapresentado aos domingos às 9h30. Perdeu na quarta, assiste no domingo, tá ok? Obrigado. Sábado, agora eu confundi tudo aqui. Vai embora. Quarta-feira que vem nós estamos de volta com mais um assunto, professor Tonon, com mais um assunto de grande relevância. Obrigado a todos vocês. Fiquem na paz.